Após viver diversas aventuras para conseguir finalizar o revestimento do nosso banheiro, chegou a hora de viver novas aventuras para colocar agora o piso deste banheiro. Oi, eu sou a Cris do AP 1108 e nós estamos em obra por aqui, seja muito bem-vindo! Para quem não acompanhou as partes 1, 2 e 3 do revestimento, o banheiro foi reformado e ele se encontra nesse momento desse jeitinho aí, com esse piso antigo ainda da construtora. Então respiremos fundo, amigos, peguemos uns nas mãos dos outros e bora de mais sujeira e mais perrengue. Começamos essa etapa com a maior alegria, achando que todo o perrengue já havia ficado para trás. Afinal, o banheiro é super pequeno, a lajota é super grandona e só precisava aí de 3 cerâmicas para praticamente cobrir o banheiro inteiro, não é mesmo? Pois foi aí que a gente se enganou. Colocamos mais massa ali no meio da cerâmica, afinal tinha caída do ralo. Achamos que assim que encaixasse a cerâmica ia dar tudo certo, tava tudo medido, já tava tudo cortado, com mais massa no meio do que nas bordas. Então assim, vida linda, não é mesmo? Assim que ele deu a primeira palmada na cerâmica para poder ajeitá-la ali no chão, a cerâmica, tac, trincou no meio. Eu parei até de filmar, desculpa não mostrar isso pra vocês, mas eu parei até de filmar de susto que eu levei, bem nessa hora que ele tava dando soco, sabe? Meu pai sentiu que essa cerâmica é muito mais seca do que os que a gente colocou na parede, então ele pensou que fosse pela vibração da maquita que ela estivesse tão sensível e quebrando tão fácil. Então o que ele fez foi tentar cortar na riscadeira, já que essa cerâmica era menor do que aqueles que a gente instalou na parede, então caberia na riscadeira, sabe? Mas no primeiro corte que ele tentou fazer na riscadeira, adivinha? Mais uma vez. E assim se foi mais uma cerâmica. Então meu pai falou, vamos fazer o seguinte, cortaremos ao redor do ralo, ao invés de tentar colocar a placa inteira, e eu acho que dessa vez vai dar certo. Esse take aí tá sendo repetido porque eu não tenho take de a gente tentando essa terceira vez. Por quê? Porque eu já tava tremendo, nervosa, ansiosa, era a nossa última tentativa, depois disso só teríamos mais uma peça reserva. Então a última coisa que eu lembrei de fazer foi de querer filmar um negócio. Mas só pra vocês entenderem, é basicamente isso daí que a gente tentou fazer dessa vez. Em vez de colocar a chapa inteira, sabe? Mas adivinha, na hora que a gente colocou no chão, trincou de novo. E aí sim a gente chegou nesse vídeo que eu gravei lá no comecinho. Pois é, agora sim tava realmente desse jeito aí. Cheio de retalhos, cortes e cerâmicas quebradas. Estão vendo lá atrás todas as que trincaram? E assim foi embora as 3 peças que nós compramos aqui reserva, a mais, pra se caso desse algum problema. Então a partir de agora a gente não podia errar de novo. Meu pai já tava desistindo, indo embora, falando que no dia seguinte ele pensava numa solução. E eu falei, não é possível. Não é possível que a gente não tenha nada em mente. Então o que que eu fiz? Falei, pai, vamos botar cimento, nivelar esse piso, deixar sem caída pro ralo mesmo, colocar cimento em tudo para tentar deixar isso aqui o mais reto possível, porque como a gente pode ver aí, ó, toda essa parte que tá com bastante massa é a parte torta da construtora, o piso aqui tava muito torto. Meu pai teimou comigo que não ia dar certo, eu falei que não tinha opção e eu mesma fui botando a massa ali, aproveitei para nivelar o piso, entre aspas, até desse outro lado ali que tava super torto, quando eu fiz faxina aqui acumulou bastante água ali, e falei, é isso pai, seja o que Deus quiser, vamos esperar tudo isso daí secar e amanhã a gente tenta colocar a cerâmica aqui em cima. E adivinha? Teremos parte 2. Amanhã a gente volta nesse apartamento para ver se a gente consegue fazer isso dar certo. E se você já sabe onde a gente tá errando, por favor, deixa aqui nos comentários. Até porque a gente não pode mais ter margem de erro neste apartamento. Então já me conte aqui o que você faria. Qual a sua solução. Um beijo!